estresse, ansiedade, insônia, depressão podem ser só doenças mentais. Você já pensou sobre isso? Fica com a gente para a gente explorar um pouco mais esse assunto. Pessoal, vamos começar do começo. Primeiro, que se você não se inscreveu no canal, você se inscreva, por favor, porque ajuda a gente a te ajudar. Segundo, que se você gostou, você não esquece de dar um like e de compartilhar, porque também vai nos ajudar e ajudar outros que não têm essa informação. Então vamos começar aqui hoje levantando a lebre sobre doenças mentais, porque é importante, porque todos nós estamos passando sobre isso ou temos alguém conhecido, algum paciente que também está passando com essa dificuldade aqui e a gente pode saber mais a respeito. As doenças mentais, elas são classificadas. Como a gente tem um CID, né, o Código Internacional de Doenças, em que toda doença catalogada, existente, diagnosticada, é codificada num Código Internacional de Doenças, a gente também tem o Manual de Diagnóstico e Estatística de Doenças Mentais, chamados DSM. Então, o primeiro DSM foi lá descrito, né, foi elaborado em 1952. E de lá para cá, nós estamos em 2020, né, são quase 70 anos. A gente já teve o 2, DSM-2, o 3, o 4, o 5, tá? Que foi atualizado em 2018 e já estamos progredindo para uma atualização dessa versão de 2018. Isso é preocupante, né, do ponto de vista médico, pelo menos para mim, levanta uma lebre, um questionamento, sabe? Será que existem tantas doenças mentais assim? Porque quando a gente fala que é doença mental, não é estrutural, anatômica, neurológica, genética, tá? É mental. Então, ao fazer um exame de imagem, uma tomografia, uma ressonância, um eletroencefalograma, um PET scan, a gente não consegue pegar alterações anatômicas. E nem por isso o paciente pode estar livre de comportamentos inadequados. Às vezes ele está se comportando mal, a gente chega a se questionar, fala, gente, fulano é doido, né? Olha o que ele fez, né? Ou então olha o jeito que ele pensa, olha como que ele age. Então são distúrbios de comportamento por mau funcionamento ou disfunção bioquímica cerebral, tá? Mas quando a gente fala que é bioquímica, não necessariamente a gente precisa de uma droga, de uma intervenção medicamentosa para corrigir um distúrbio bioquímico. Na maioria imensa, absoluta das vezes, a gente não precisaria. Mas como a gente está espremido no tempo, a gente tem muito pouco tempo para conversar com o nosso paciente, tá? Ele, por outro lado, tem muito pouco tempo para treinar o cérebro dele a pausar, né, a respirar, a pensar melhor, ou pensar por outro ângulo, um ângulo que favoreça, né, o comportamento. Às vezes ele está pensando de um modo que desfavorece todo um sistema. Então ele está ficando ansioso ou deprimido por um ângulo de análise de uma determinada situação. Para isso que existem as análises, para justamente capturar o jeito de como você está pensando e realinhar esse pensamento, para você pensar melhor. Sabe por causa de quê? Porque o seu pensamento é que vai dar ao cérebro o comando do que ele deve produzir e do que ele deve deixar de produzir. Olha só o tamanho da necessidade de um controle dos nossos pensamentos, da administração do nosso pensamento e do nosso tempo, tá? Porque tudo vai derivar daí. Né? Então você elabora pensamentos a partir de memórias que você já tenha. Isso vem desde intraútero, desde a neurogênese, né? Se a sua mãe sofre algum tipo de trauma, infecção, desnutrição, isso tudo vai ter impacto, obviamente, na sua neurogênese, em como o seu cérebro vai ser formado. A gente usa muito ácido fólico, né, nas primeiras semanas de gravidez, mas que a mãe já venha tomando antes, porque o fechamento do tubo neural depende dessa vitamina B9 aí, que é o ácido fólico tão comum. Então você vê que pequenas coisas a serem feitas dão enormes resultados e podem comprometer estruturas que estão se formando. Então, é preciso saber que a gente vai elaborar pensamento a partir da nossa bagagem. E a nossa bagagem está armazenada, tanto no hipocampo,
que parece uma águia de asas abertas, quanto nas amígdalas, tá? Que são aonde a gente guarda memórias aversivas. Então, um soldado que foi para a guerra no Afeganistão, ele tem trauma, uma desordem pós-estresse ou desordem pós-traumática. Ele não pode ter um gatilho ambiental que desencadeia aquela resposta enorme de estresse que lembre ele daquela situação que ele passou. Isso tudo está depositado nessas estruturas amigdalianas. Mas elas conversam, entendeu? O hipocampo conversa com a amígdala e vice-versa. Aí o hipocampo, que tem a memória melhor, mais estruturada, as memórias fraternais, maternais, etc., as memórias boas, de lembrança de um docinho da casa da vovó, que você deve eliminar essa lembrança, entendeu? Mas de qualquer forma elas estão lá armazenadas. E situações que a gente já passou de estresse e a gente sobreviveu, a gente não sucumbiu, também estão armazenadas no hipocampo. Então, quando a gente tem uma deflagração de resposta amigdaliana, né, conversar com a amígdala e falar: calma, calma, você já passou por isso, a gente já passou por isso várias vezes, entendeu? Você sabe sair dessa, cara. Calma, não precisa deflagrar essa chuva de neurotransmissor de estresse na circulação, não. Entendeu? Calma, você vai lidar bem com isso. Então, o hipocampo dá um estímulo negativo em cima da amígdala e, se for bem treinado, você consegue passar bem pelo período. O fato é que a gente está há muito tempo sobre um estímulo de estresse. E os nossos pensamentos estão povoados com: será que eu vou dar conta? Ah, eu tô com medo de não conseguir. Nossa, eu tenho pouco tempo. Nossa, será que fulano vai gostar de mim, na minha imagem e tal? Será que eu vou conseguir, no meu caso, médica, né? Será que eu vou conseguir passar uma mensagem adequada? Isso dá ansiedade, gente. Entendeu? Isso eu tenho os mesmos neurotransmissores que vocês. Nós todos somos feitos da mesma forma. Então, a gente dá os comandos para que os neurônios sintetizem determinados neurotransmissores. Então, você vai dar um comando de medo, porque você está diante de um leão, ele vai fazer a produção de noradrenalina e vai dar um estímulo para a secreção de adrenalina na superfície da glândula adrenal, por isso que ela tem esse nome. Ela secreta adrenalina. Outro nome dela é suprarrenal, que está todo mundo aí sabendo que é um estresse na adrenal que a gente está passando. Então, ou seja, você deu um comando a partir dos pensamentos e afetou todo o eixo neuroendócrino. Entendeu? O cérebro se comunica com o corpo inteiro a partir dos 7 hormônios neurotransmissores. E você já ouviu falar em adrenalina, em noradrenalina, em serotonina, em dopamina, em acetilcolina, em glutamato, em GABA. Essa é a linguagem que o cérebro usa para se comunicar com o corpo inteiro, tá? E a gente tem que saber que na dependência da liberação de determinados neurotransmissores, ou seja, da síntese e liberação, a gente vai ter um determinado comportamento. Não tem jeito de não ter. Você fez o cérebro sintetizar e liberar aqueles neurotransmissores. Caiu na circulação. Então, o corpo vai entender essa linguagem e vai agir de acordo. Então, quando uma adrenalina cai na circulação, vamos dizer a noradrenalina, que é sintetizada pelo locus ceruleus, uma estrutura no cérebro. A noradrenalina cai na circulação, ela é precursora também de adrenalina. A gente vai ter efeitos sistêmicos e somáticos corporais. E o que essa adrenalina faz, o que a noradrenalina faz, o que a dopamina faz? São catecolaminas. São aminas de explosão que são liberadas em situações que precisam ser liberadas. E o que ela faz? Ela vai aumentar a sua frequência cardíaca, ela vai aumentar a sua frequência respiratória, ela vai aumentar a sua força muscular, ela vai aumentar a sua concentração, tá? Seu foco, a sua pupila dilata para você aumentar seu campo visual, porque você tem que ter um estado de hipervigilância, porque você tem esse comando de apreensão para o sistema. E aí todo mundo vai responder de acordo, frequência cardíaca aumentando, maior fluxo, maior pressão para a musculatura, abre o vaso muscular para entrar mais oxigênio e nutrição na musculatura, você já se prepara para lutar, fugir ou ultrapassar. Mas quem está nesse modo não pode pisar no freio, entendeu? Como é que você vai ultrapassar um carro e pisa no freio no meio da ultrapassagem?
Não tem jeito, o sistema está todo redistribuído para você ultrapassar. Então é assim que o cérebro entende e se comporta. E todo o sistema obedece, porque é ele que comanda. Então se você mandou pelo seu pensamento, nossa, eu tô com medo, né, de não conseguir isso, de não conseguir aquilo e tal, por exemplo, um exercício físico não é um medo, mas é um estresse. Então ele vai fazer com que sejam liberados esses neurotransmissores para aumentar essa frequência cardíaca, a frequência respiratória, a dilatação muscular, a força, a concentração naquele tipo de exercício. Então você tem usos benéficos desses neurotransmissores, mas ele não pode ficar o tempo inteiro desse jeito, né? Porque superaquece um sistema. Ele tem que pausar, por isso que existem os neurotransmissores de pausa, para contrabalançar o de ultrapassagem, né? Então esses neurotransmissores de pausa, eles são acionados quando você dá o comando de pausa. Então agora chega, agora eu vou respirar, agora eu vou pausar, agora eu vou digerir, agora eu vou almoçar, vou parar um pouquinho para que haja digestão. Porque se eu sair correndo, eu vou parar minha digestão, porque eu voltei a ter o comando de ultrapassagem, de ação, de estresse. Então eu tenho que manter, para minha digestão ocorrer, eu tenho que liberar neurotransmissor que vai facilitar isso daí, que é a acetilcolina, mas ela é antagonista da outra, que é a adrenalina e a noradrenalina. Então decide o que quer fazer. Isso é a partir do pensamento. Isso é orientado. Então a gente está se comportando mal por situações de estresse externas ao sistema. Então a vida está corrida, a velocidade está aumentada, né? Os estímulos são múltiplos e simultâneos ao mesmo tempo, a exigência é maior, menor tempo de pausa. Então isso tudo corrobora para uma situação que desfavorece o sistema. E aí a gente começa a se comportar mal, a gente começa a ter mais ansiedade, a gente começa a ter déficit de sono. Adivinha por quê? Que você tem a grande queixa no consultório é insônia, tá? Ah, eu não tô com sono bom, nossa, eu não tô conseguindo dormir direito. Mas aí você vai ver o que porquê, né? Ele não está conseguindo dormir direito, é porque ele estava usando uma tela, um anteparo, um computador, uma televisão, um celular, né? Com altíssimo nível de luminosidade, que a gente mede em lux, após o anoitecimento. Então, quando você tinha que ter uma redução de luminosidade, você ilumina essa estrutura. Então, essas células que vão captar essa luminosidade são as células do fundo da retina. E elas têm um nome enorme, que chama células ganglionares fotossensíveis da retina. Parece aquela placa de luz solar que fica captando energia. Então, ela fica nessa posição aqui. Então, iluminou, ela é captada, esse estímulo luminoso. E ela dispara um estímulo que vai acionar o lóculo ceruleus. O lóculo ceruleus, o núcleo supraquiasmático, falei errado, tá, gente? É o núcleo supraquiasmático que vai receber o estímulo das células fotossensíveis. Acorda o sistema, tá? Ele acorda todo mundo aí para um pulso de mais 12 horas. Todas as células entendem que tá para acordar, inclusive as suas bactérias intestinais. Olha que coisa doida, gente. Se você dorme, as suas bactérias intestinais dormem. Se você não dorme, elas não dormem. Então a gente tem alteração dos relógios biológicos das suas bactérias intestinais. E você acha que você não precisa delas? Wrong. Você super precisa dela, porque a gente tem até mais bactérias do que o próprio número de células ou equiparados. Tá? No mínimo equiparados. É muita bactéria. Então cada local do corpo tem uma flora própria. Da pele, do nariz, da boca, do estômago, da vagina, da uretra, do tubo digestivo e do tubo urinário, do trato urinário. Mas voltando lá, se tiver disfunção nessas partes aí, vai ter disfunção na produção de neurotransmissor. Tá? Então o sistema é interligado, o cérebro manda em todo mundo por esse comando neuroendócrino a partir desses neurotransmissores. Então você vai digerir bem ou não vai digerir a comida, você vai fazer um peristaltismo adequado e seu intestino vai liberar as fezes adequadamente se você tiver produção de acetilcolina. Mas se você estiver estressado, para que você vai digerir alguma coisa? Você está pensando em fugir, lutar, ultrapassar. Digestão, oitava prioridade aqui. Então as fezes não progridem, a digestão não se processa, você não tem liberação de muco, de ácido clorídrico, de sucos biliares, pancreáticos, etc., porque você está com o sistema parado. A digestão está parada porque você está com foco em outro lugar.
Agora você imagina a ansiedade. Uma pessoa que está manifestando esse comportamento de ansiedade, ela não pode ser etiquetada como ansiosa, porque não existe bebê ansioso, entendeu? O bebê é normal, mas ou ele copia um comportamento ansioso, ou ele não sabe manejar esse comportamento devido às situações de estresse pelas quais a gente está passando o dia a dia. Então, tirar o estresse não tem jeito, né? Quem dera, só se fosse pro céu e ficasse lá. Mas eu acredito que a gente está em constante evolução, nem no céu a gente está muito tranquilo. Então, tirar o estresse não tem jeito de modular e aprender a conviver com ele, ter respostas mais favoráveis, menos exageradas a ele. Então, é saber que o paciente está ansioso e não é ansioso, né? Para poder ajudá-lo a comunicar com as memórias do hipocampo e a modular o estresse situacional, entendeu? De periferia, que não é um estresse ao sistema, olha que dó. Porque você não está passando, um paciente vem no consultório e ele não está passando por uma septicemia, ele não é um grande queimado, ele não tem um politraumatismo, né? Ele não tem uma cirurgia cardíaca que é grave, ele não tem nenhuma adversidade intrínseca ao sistema. As adversidades são extrínsecas ao sistema, mas ele está interpretando que é guerra. Então ele está mandando todo mundo ser superativado. Então, o sistema imunológico está superativado, o sistema cardiovascular está superativado, a artéria vasoconstrita, aquela pessoa que é pegajosa, a mão fria, vive fria, o coração sempre acelerado, a pessoa não desacelera porque ela está acelerada, né? Então, como é que dorme um indivíduo desse? E você ainda iluminando o sistema que acordou, né, o núcleo supraquiasmático. Não tem jeito, agora, 10 horas da noite, tlim. Vou apertar esse botão aqui porque agora eu vou dormir. Não vai dormir, você está acordado, entendeu? Ou se conseguir adormecer é por exaustão. Então olha só, a ansiedade obviamente vai ter prejuízo do sono, porque são os mesmos neurotransmissores envolvidos. Então vamos esquecer um pouquinho de diagnósticos, né? Etiquetagens, e vamos prestar mais atenção aos sintomas, aos sinais e sintomas que o corpo está nos mostrando. Gente, eu tô com arritmia, meu coração tá disparado, nossa, minha pele tá suada, eu tô gelada na extremidade, olha, eu aperto, não tem sangue, não volta, é vasoconstrição. Então, essa é a ação de noradrenalina, adrenalina e dopamina, ação adrenérgica, ação de luta ou fuga. Peraí, tem como eu reverter isso? Tem, vamos parar. Respira, traz para você a presença, porque a gente não tá vivendo no presente, a gente tá... É uma situação comum você ver numa sala de jantar, por exemplo, ou na cama, um adolescente na cama dos pais, o marido e a mulher do lado, uma criança mais nova, cada um com o seu aparato eletrônico. Seja ele um celular, um computador ou um tablet. Ou agora está na moda um e-reader, né? E aí, cada um está presente do ponto de vista corporal somático, mas não está presente do ponto de vista cerebral no ambiente. Então você tem uma dissociação de comportamento. Você está se comportando de um jeito na presença da sua família ali, que você nem está tomando noção de quem está ali na verdade, e está no mundo virtual, você está longe dali. Então essa dissociação faz com que você tenha ansiedade, porque você não está na presença. Quando você estiver presente, você está organizando o sistema, você está tomando ciência e consciência do que você está fazendo para fazer melhor. Então, se você está diante de uma pessoa, seu marido, seu filho, seu colega, vamos dedicar esse tempo a ele, vamos fazer melhor, aumentar a qualidade do tempo. Então, você vai diminuir a sua ansiedade, porque se você estiver aqui e você aumenta a sua ansiedade. Então, ao invés de você produzir o que você deveria produzir, que é o GABA, que é a serotonina, que é a acetilcolina, você não está produzindo porque está produzindo os outros, que é a adrenalina, noradrenalina e dopamina. Então, decide o que a gente vai fazer. Isso é muito importante a gente saber que a gente tem capacidade de influenciar o nosso comportamento desde que a gente tenha consciência de como a gente está se comportando e por quê. Porque essa sensação de taquicardia, né, de hipervigilância, da pupila estar super aberta, aumento da frequência respiratória, que faz parte de um quadro de ansiedade, isso também está presente no exercício físico.
entendeu? Se você está se exercitando, vai ter a mesma manifestação somática. Se você é um médico que está começando a operar sozinho, você vai ter os mesmos comportamentos. Tá? Se você é um advogado que está com prazo para entregar, ou ansioso de não conseguir ter tempo suficiente para elaborar uma defesa, você vai ter a mesma liberação de neurotransmissores. E se você é classificado como uma pessoa hiperativa e sem foco, sem um déficit de foco, você também está liberando esses mesmos neurotransmissores. Então, independente da situação ou do motivo pelo qual você está liberando esses neurotransmissores, a resposta, os sinais e sintomas são os mesmos. Então, as doenças, ou as condições, ou as situações, elas fazem interseção. Então, não seria mais inteligente a gente focar mais no que está acontecendo no sistema, né? Para a gente entender se está sendo mais liberada uma noradrenalina, uma adrenalina, menos GABA, menos acetilcolina, mais glutamato. Não seria mais interessante a gente saber a fisiologia, a bioquímica do que a gente etiquetar em diagnósticos? Porque a gente vai ter mais de um diagnóstico para a mesma coisa, para a mesma situação. Quem está ansioso tem déficit de sono. Quem está ansioso é hiperativo e tem déficit de atenção. Ele tem TDAH ou ele está se comportando como? Entendeu? Então essas coisas têm que chamar atenção para um grande questionamento que a gente deva fazer a respeito das nossas ações. Será que estamos fazendo certo ou se a gente podia fazer melhor? Isso é importante. O médico tem que ser questionador. Aliás, o que move o mundo são as perguntas e não as respostas. Então, sempre essa descoberta do que está por trás de uma manifestação clínica, ao meu ver, é mais inteligente do que você ficar preocupado em qual diagnóstico aquele paciente enquadra. Porque às vezes ele não vai enquadrar em um, não. Na grande maioria das vezes ele vai enquadrar em mais de um. Porque você vai falar para ele que ele tem TAG, ansiedade, TDAH e um déficit de sono. Entendeu? E aí, você vai ter que medicar esse paciente com mais de uma droga. Mas essas drogas vão modular o quê? O que essas drogas vão fazer? Um ansiolítico, né? Um antidepressivo, uma droga nootrópica, como metilfenidato, lisdexanfetamina. O que elas vão fazer? Né? Elas vão tentar entregar o que precisa ser entregue, que é um comportamento mais adequado. Tá? E aí, mas elas vão produzir algo que a gente não sabe produzir? Não. Elas vão forçar a produção de determinadas coisas ou aumentar a concentração de determinado neurotransmissor para que haja uma resposta adequada ao que a gente quer. Então, se eu quero relaxar, eu preciso de beber um vinho, eu preciso de beber um tipo de álcool, eu preciso de respirar, eu preciso de fazer uma caminhada, eu preciso de fazer uma yoga, eu preciso de fazer um exercício de relaxamento muscular consciente, ou eu preciso tomar um ansiolítico. Qualquer dessas atitudes vai fazer com que você produza, você deu o comando de produzir GABA para todo mundo aí, ou você deu a droga que simula o GABA, entendeu? Então, você dá um ansiolítico, você está dando uma droga que tem a forma, a conformação encaixa no receptor do GABA. Se você dá um álcool, encaixa no receptor do GABA. Então, o neurônio entende o quê? Que é o GABA. Encaixou lá, ele tem um receptor para isso, é o GABA. Então, é para eu relaxar. Eu relaxei. Mas se você deu um estímulo de liberação de adrenalina, está lá o receptor para receber a adrenalina. Encaixou? É para eu ativar, é para eu ativar. E quando um está encaixado, o outro não está encaixado porque não tem comandos iguais ao mesmo tempo, não são simultâneos. Então a gente precisa entender essas coisas porque a gente está modulando com droga o que a gente já tem. Entendeu? Então, um déficit nutricional, se eu estou faltando um triptofano na dieta, esse aminoácido essencial, como é que eu vou formar um GABA? Do além? Não tem jeito. Então, eu tenho que fornecer na dieta um triptofano e os outros cofatores que vão fazer a reação química acontecer até que o GABA seja feito. Aí o GABA está feito, mas ele precisa fazer efeito, ele precisa ser solicitado que seja liberado na sinapse.
Quem faz isso? É o seu comando mental. Então, essas coisas são estratégias de como a gente deve proceder em relação ao cérebro. Nem sempre a solução está na droga, muito pelo contrário, a gente não é contra a medicação, tá? Primeira coisa, a medicação existe para ser prescrita porque ela nos ajuda. Então, tirar o paciente do vermelho, o paciente que não está conseguindo dormir, ele tem que dormir, gente, ele tem que dormir. Então, vai fazer ele dormir. De qualquer forma, cantando carneirinho, com a palavra na cabeça, manda ele andar até morrer, cansar, ou você vai sedá-lo, mas ele precisa dormir. Então, essas estratégias que a gente precisa ter em mente do que a gente está realmente fazendo, eu vou melhorar o aporte nutricional, eu vou melhorar a superfície absortiva para que o que eu dei seja absorvido, né? Não vou obstruir minhas artérias para que tudo que eu absorvi, que caiu na circulação, seja, enfim, distribuído para todo mundo que precisa receber, que é a célula, que no caso é o neurônio que a gente está falando. Então, ele precisa de receber realmente o que foi ofertado para ele poder sintetizar. E além disso, ele ter essas condições, ele precisa de ter o comando certo para poder liberar aquele neurotransmissor na sinapse. Então você veja, é mais uma pincelada do universo, né, das doenças mentais que a gente deve ter em mente, usando esse conhecimento no nosso dia a dia, né, na nossa memória RAM aí, né, que está sendo solicitado, o médico tem que saber manejar isso daí. Mas, sobretudo, educar e orientar e fazer com que o paciente aprimore a sua capacidade de se autocontrolar, porque é totalmente possível. Fica aí a dica, é um assunto infinito, tá? A gente poderia falar horas e horas e horas sobre isso. É um assunto que é muito interessante e que está aí no cotidiano, batendo na porta de todos nós, encostando na gente, inclusive a gente passando por períodos desse desequilíbrio, né? Vamos dizer assim. Então não somos doentes, estamos doentes, mas podemos voltar a nos equilibrar, seja com uma droga a princípio, mas que a gente ofereça uma alternativa de retirada dessa substância, ou seja, o neurônio, o cérebro é uma superestrutura que sabe andar com as próprias pernas e fazer o que tem que ser feito com maestria. E fica aí a dica, se gostou, dá um like, compartilhe e fique sempre com a gente. Sempre um beijo.